Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Eu vou estar aqui falando sobre as notícias do Flamengo. O Flamengo que vai jogar amanhã contra o Maringá. Esse é o jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo perdeu o jogo de ida, infelizmente perdeu. E esse jogo será apitado por Rafael Claus, um árbitro muito contestado, um árbitro que já fez muita besteira, já errou muito contra o Flamengo, já prejudicou muito o Flamengo quando apitou os jogos do Flamengo. E uma notícia que eu vou estar trazendo aqui é do presidente do Fluminense, que esculachou o Vasco. Segundo ele, a 777 tem mais interesse no Maracanã do que o próprio Vasco, justamente para fazer shows, eventos e conseguir lucrar em cima da imagem do Maracanã. Lembrando que tem estádios aqui no Brasil, eu vou citar um, que eu me lembro agora, que faz isso, que faz muito evento dentro dele, é o Allianz Parque. O Allianz Parque tem muito show, tem muitos eventos, e isso, na visão do Flamengo, na visão do Fluminense, seria prejudicial para os jogos, porque tem vezes que as estruturas lá no Allianz Parque dos shows ainda estão montadas e tem jogo rolando, tem campeonato rolando. Então não fica uma coisa muito agradável. Então, segundo ele, o interesse da 777 é muito maior do que o do Vasco, de querer mandar no Maracanã, de querer mandar os jogos para lá. E o São Paulo, hein? São Paulo perdeu a paciência no treino e marcou treino para amanhã, às 10 horas da manhã. Amanhã, lembrando que é dia de jogo, geralmente o Flamengo não treina em dia de jogo, mas o São Paulo está empenhado em fazer essa equipe voltar a jogar bem. Lembrando que o São Paulo ele é um técnico muito intenso, ele exige muito dos jogadores e o que o Flamengo tem precisado é disso. Jogadores que sejam intensos, mas também o Flamengo precisa de reforços, precisa de peças novas para poder compor esse elenco, porque o Flamengo não contratou nessa janela de começo de ano, de final de ano agora. E o Flamengo achou que poderia manter uma regularidade mesmo com peças importantes que o Flamengo perdeu, que foi Rodinei e João Gomes, principalmente o João Gomes, que ele mandava ali no meio de campo. E o São Paulo está insatisfeito com o vazamento de escalação. Infelizmente ainda não pegaram o X9, é um problema crônico no Flamengo que precisa ser resolvido e é uma vergonha, porque é um clube tão grande, um clube como o Flamengo que tá numa expressão tão grande aqui no Brasil e não consegue pegar um X9. E eu acredito que não seja só um. Acredito que seja um sistema dentro do Flamengo de pessoas que querem prejudicar o clube, colocando informações prejudiciais para fora, entregar para o povo, porque o jornalista ele vai fazer o quê? Ele chegou a informação até ele vai soltar. Isso é dinheiro para ele. Mas a pessoa que está soltando é o principal culpado dessas informações saírem. E o São Paulo ele está tirando todos do treino, todos que ficam observando ali no canto ali, os gerentes de futebol, todo mundo, até dirigentes, para que o treino seja uma coisa mais restrita. Nem jornalista, nem ninguém podem ficar na parte que ele está colocando do treino para ficar mais intenso, aquilo que ele quer colocar para funcionar dentro de campo. Não sabemos se Pedro e Gabigol vão jogar juntos amanhã, porque a gente tem visto que não está funcionando essa dupla. Funcionou bastante com o Dorival, mas Pedro e Gabigol juntos, gente, opinião minha agora, eu não vejo intensidade nessa dupla. Eu vejo eles muito lento em campo. O estilo de jogo de São Paulo é pressionar lá em cima, é marcação alta, em bloco alto. Como você vai marcar alto se você tem o Pedro que é lento e o Gabigol que também é um pouco lento? Só que aí que tá, o Pedro ele marca, ele faz gol. O Gabigol ele se movimenta bem. O Gabigol ele corre, ele abre espaço, ele arma o jogo também. Mas aí é que tá. Quem a gente tira desses dois? Ou quem a gente recupera desses dois? O Pedro, ele é aquele tipo de jogador habilidoso, mas falta pra ele intensidade, velocidade, porque o futebol de hoje em dia é muito mais correria do que o de antigamente. Os centroavantes de hoje em dia não são mais como os de antigamente. A gente vê pelo Germancano. Tudo bem que ele é um goleador, ele é um cara que lembra muito aqueles atacantes de antigamente, aqueles centroavantes, mas ele tem velocidade, ele tem arrancada. E a gente sabe que isso é um problema físico, fisiológico, é do corpo da pessoa, não conseguir ter aquela explosão toda, vai de pessoa para pessoa, mas dá para trabalhar isso. Dá para ter mais intensidade, dá para entregar mais velocidade em campo. E o Gabigol é aquilo, ele é decisivo, ele não deixou de ser decisivo, mas ele vem deixando muito a desejar com as perdas de gol, com as atitudes erradas. Ele não. Se vocês pararem pra perceber o Gabigol, ele não disputa uma bola.
Sabe, se tiver ele e um zagueiro, ele não consegue disputar uma bola e ganhar. A gente fica até impressionado lembrando da final de 2019 contra o River Plate, que ele ganhou aquela disputa de bola com os dois zagueiros e conseguiu marcar o segundo gol e o Flamengo foi campeão daquela final. Ali ele disputou e ali ele ganhou a disputa com os dois zagueiros. E amanhã o jogo ele não passará na TV aberta. Ele passará apenas no Amazon Prime Video. Para você que não tem as assinaturas, tem um monte de sites, tem um monte de lugares que você pode ver. Se você gosta de assistir em áudio também. Eu gostaria muito que esse jogo fosse na TV aberta, mas infelizmente não vai ser. E coloca aqui embaixo, pessoal, o que você acha desse Flamengo com o Sampaoli, com as exigências dele, o que ele pode trazer de bom para esse time. Eu acho que o Flamengo ele pode crescer muito com esse cara, porque ele trabalha, ele é igual o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, infelizmente, ele trabalhava muito, mas os resultados não apareciam. Mas também corriam por um problema crônico que tem dentro do Flamengo. Os jogadores têm muita autoridade e os técnicos que chegam têm que se submeter a isso. Isso é errado, porque como o trabalho vai ser desempenhado se os jogadores não se atentarem ao que o técnico está pedindo, né? Os jogadores do Flamengo, a maioria daquela safra de 2019, os medalhões, os mais velhos, foram saindo. Diego Alves, Diego Ribas, o Vitinho, o Arão. Apesar que eu acho que o Vitinho ele não tinha tanta influência nas decisões de derrubar técnico, de não dar atenção ao treinador, quanto os Diegos e o próprio Ilharão. Era o que mais era especulado. Mas, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Coloca aqui embaixo o que vocês estão achando desse Flamengo. Eu acho que esse Flamengo ele tem muito a melhorar. Perdeu o último jogo contra o Internacional, mas a gente viu uma coisa bem diferente dos últimos jogos, até quando ganhava, que foi vontade, correndo o tempo todo, marcando. Só que a gente sabe quando dá e quando não dá para os jogadores. E o Flamengo ele precisa de reforços no meio de campo, nas laterais, precisa de atacantes melhores. Sabe, o Cebolinha ele não conseguiu desempenhar um bom futebol até agora. E é uma coisa preocupante, porque o Cebolinha ele chegou e ele foi muito caro. Tudo bem que o Flamengo já teve paciência contra os jogadores. E o exemplo grande disso foi o Michael. O Michael saiu em alta daqui, depois de ter feito uma temporada belíssima pelo Flamengo. O Michael que é muito arisco, um jogador muito driblador. Sabe driblar de um jeito tão diferente que impressionou os árabes que levaram ele aqui do Flamengo. Então é isso, pessoal. Espero que esses atacantes melhorem e que o Flamengo traga reforços de peso nesse meio de temporada. Tamo junto, se inscreva no canal e valeu.